São Paulo volta a carga por contratação de Thiago Mendes no meio do ano. Olha a novela voltando aí, vamos falar sobre isso, vamos falar muito sobre o jogo do São Paulo ontem, o empate que o São Paulo conseguiu arrancar fora de casa, tem um Zubeldia pé da vida aí com a arbitragem e várias outras notícias do Tricolor pra gente comentar, belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para as notícias do São Paulo e o que foi a arbitragem ontem apenas na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, uma rodada inacreditável e que o campeonato já tá manchado. A verdade é essa, né? Falando português bem claro, o campeonato tá manchado já com 2 rodadas do Brasileiro, entendeu? Teve a questão da não expulsão do Lianco no primeiro tempo no jogo do São Paulo. Teve também aí a expulsão do Caleri, que eu achei que não foi para expulsão, tá? Ele joga o braço no jogador do Galo, mas ele deu uma cotovelada, como muitos estão falando, né? Eu achei que um amarelo ali tava de bom tamanho. Mas aí, rapaz, depois do jogo do São Paulo, você achava que tava polêmico? Depois, irmão, aí que desandou tudo. O que foi o pênalti ontem marcado pro Palmeiras contra o Sport? Surreal o lance que o Bruno Arleu de Araújo marcou pelo Palmeiras, surreal, inacreditável, é do mesmo nível ou pior do que o pênalti que foi marcado contra o São Paulo, contra o Palmeiras no Paulista, né? E ainda teve também, rapaz, o jogo do Inter, a expulsão surreal, inacreditável do jogador do Cruzeiro, né? Esqueci até o nome do jogador do Cruzeiro que foi expulso, entendeu? Nem sei se falta foi o lance e o árbitro simplesmente expulsou o cara, entendeu? Segunda rodada, irmão, e só se fala de arbitragem. É impressionante como é ruim. Sabe os caras vão conseguir piorar a arbitragem do ano passado pra cá? Teve uma mudança aí no chefe da comissão de arbitragem da CBF, mas parece que pioraram, entendeu? Acho que eles conseguiram a proeza de piorar aí a arbitragem no Brasil. É incrível, né, cara? É um negócio impressionante aí o que acontece, né? Enfim, rapaziada. Bom, vamos falar sobre a coletiva do Zubel de ontem, porque ele ficou pé da vida na coletiva por motivos óbvios e com razão também. Zubeldia disse não se importar com as críticas por causa de seus recorrentes cartões. Desde o ano passado ele recebeu 26 amarelos e foi expulso 3 vezes, tá? Ele falou o seguinte, abre aspas: não sei qual é o critério que esse árbitro utiliza. Não é a primeira vez que temos problemas com ele. O segundo amarelo para o Lianco era claríssimo. Não deveria existir essa dúvida. Tem coisas que não posso aguentar. Não sou o líder dos árbitros, mas aquele lance do Lianco era para expulsão. Não me interessa se eu saio na televisão ou nas redes sociais sendo expulso, pois vou fazer isso para defender o São Paulo sempre, 1.000 vezes. Não posso permitir que o árbitro não expulse um jogador rival quando este tem que ser expulso. Tivemos um problema com pênalti a favor do Palmeiras no Paulista, por exemplo. Não entendo. Se a equipe joga bem ou mal, a responsabilidade é minha. Mas se o árbitro faz isso, a mim não importa nem um pouco fazer qualquer outra coisa que não seja defender o São Paulo. Fecha aspas para o Zubeldia. Cara, o lance do Lianco não dá, cara. Sinceramente, o lance do Lianco não dá. E é sempre bom lembrar que, tá? Quando ele fala, pô, que não foi pra expulsão, não sei o que, e realmente não foi pra expulsão. Foi pra amarelo. O lance do Lianco, né, que foi no finalzinho do primeiro tempo, era para amarelo, a falta que ele fez no Ferrarese. Como ele já tinha um amarelo, ele receberia o segundo por essa entrada no Ferrarese e seria expulso. Não era que ele mereceu o vermelho direto para aquele lance, não, ele mereceu um amarelo, só que o amarelo já tiraria do jogo, porque ele já tinha um amarelo que foi ter um amarelo bizarro, né? Completamente bobo, porque ele foi cobrar a falta, Ferreira estava na frente dele, empurra o Ferreira na frente do árbitro e o árbitro ainda dá amarelo pro Ferreira, né? O que é impressionante. Aí, um negócio inacreditável, né, cara? Negócio inacreditável aí, como é ruim a arbitragem. É um negócio assim, cara, tipo assim, tu não entende, mano. Tem alguns lances que são... É que, tipo assim, tem lance que é polêmico, né? Que tem dúvida, que tem debate, tem gente que acha uma coisa, tem gente que acha outra. E tem lance, cara, que não tem interpretação, entendeu? Como foi o jogo do Inter e o jogo do Sport com o Palmeiras. Aquilo ali não tem interpretação, aquilo ali é algo muito claro, não tem polêmica nesse tipo de lance. Entendeu? É impressionante, cara. Além de reclamar da arbitragem, o Zubeldia gostou do desempenho do São Paulo contra o Atlético Mineiro. O treinador elogiou a atuação dos volantes, Alisson e Marcos Antônio. Ele falou o seguinte, abre aspas: enfim, viemos para ganhar com Alisson e Marcos Antônio no meio.
Tive decisões ousadas e fizemos um bom jogo para anular os adversários determinantes e buscar o resultado. Nós defendemos bem com e sem a bola. O Rafael fez um bom trabalho também. Em contextos gerais, foi um bom jogo, fecha aspas. Também achei que foi um bom jogo, tá? Eu gostei do que o São Paulo fez ontem. O primeiro tempo o São Paulo jogou melhor que o Atlético Mineiro, né, cara? O São Paulo com um time cheio de desfalque, um monte de problema, o elenco já é curto em relação ao ano passado. Ele mexeu no time, né, cara? Botou alguns jogadores ali, como o André Silva, por exemplo, que é reserva, começou jogando em outro. Então eu gostei do que eu vi do São Paulo. Entendeu? Não ficou só esperando o Atlético Mineiro, teve a bola, teve posse, buscou o gol. Tivemos aí, na minha opinião, a chance mais clara do jogo, a que o Lucas Ferreira perdeu, né, cara? Aquela ali era a bola do gol pra gente vencer a partida, entendeu? O Rafael fez defesa difícil, é verdade, mas a chance mais clara, pô, o Lucas Ferreira tava na cara do Everson, entendeu? Os lances do Atlético foi tudo em bola parada, né? Bola parada não, bola cruzada na área. Cruzamento pra cá, pra lá, e ele fez ótimas defesas e a gente teve a chance. Entendeu? A gente caiu um pouco de rendimento no segundo tempo, é verdade. Que é natural também o Atlético tá jogando em casa, entendeu? É um bom time também, tem bons jogadores. Então era natural eles terem um pouco mais de ímpeto ofensivo e agredir mais o São Paulo, entendeu? Só que eles não conseguiram criar tanta oportunidade. O que eles criaram foi de bola cruzada na área depois que o Caleri foi expulso. Entendeu? Porque apesar que o São Paulo diminuiu o ritmo e caiu um pouco o desempenho em relação ao primeiro tempo, também foi um jogo equilibrado na segunda etapa. O Galo só cresceu mesmo, contava com a mais e não tem o que fazer, irmão. Tu tem um jogador a menos no caso do São Paulo, tu tem que só se defender, não tem o que fazer. Entendeu? Basicamente tu abre mão de atacar e tem só que se defender. Entendeu? Aí você não dá nem pra você avaliar o desempenho dos garotos que entraram no segundo tempo, como foi o caso do Matheus Alves e do Lucas Ferreira. Porque eles entraram, o Caleri foi expulso, a gente ficou com a mesma, não tinha nem como atacar, né? Eles só ajudaram mesmo na recomposição defensiva ali, na marcação, né, cara? Cobrindo os espaços. E não dá nem para avaliar o desempenho deles aí, né? E perguntaram para ele também, que era meio óbvio, sobre a situação do Luiz Gustavo, que está internado, né? Ele falou o seguinte, abre aspas: estamos esperando um diagnóstico mais claro. Agora ele está em um momento de pleno cuidado. Está sendo supervisado por profissionais. E com toda a dor do mundo, digo que ele não estará com a gente por tempo indeterminado. Não posso falar muito do que ele tem, mas é preciso bastante cuidado com a saúde nesses primeiros dias e é isso que ele vai fazer. Estamos com ele, fecha aspas para o Zubeldia. Rapaziada, pra vocês terem ideia, eu não vou lembrar agora o nome do repórter que estava na transmissão ontem do jogo. O repórter da transmissão do jogo falou que o Luiz Gustavo não poderia nem viajar de avião, pra vocês terem ideia. Pra vocês verem o nível, né? A gente tá falando dele voltar a jogar, não, o cara não podia viajar de avião. Vocês têm ideia como é delicada a situação do Luiz Gustavo, né? Não é que o cara torceu o pé, teve uma lesão muscular, não. O cara não vai voltar a jogar por agora, ele vai ficar um bom tempo aí. Ele não sabe quando ele vai voltar e se ele vai voltar. O que a gente sabe ele vai demorar muito. Isso se ele voltar, entendeu? E o repórter na transmissão, que eu não vou lembrar agora o nome dele, falou que ele não podia nem viajar de avião, que era perigoso. Então é realmente muito triste o que aconteceu com ele aí, cara. Enfim, acho que agora não nem saber se ele vai voltar a jogar ou não. É que ele se recupere, fique bem e depois, se der pra voltar, ótimo. Se não der, irmão, a saúde do cara é mais importante. Até porque ele já tem 39 anos de idade, né? Querendo ou não, ele tá perto da aposentadoria já, né? Então, vamos aguardar mais informações aí em relação ao Luiz Gustavo, né? O Zubeldia falou mais uma declaração mais protocolar, né? Falando que tá com ele, né? Que não sabe quando ele vai voltar. Vamos esperar mais informações aí em relação a ele, tá bom, rapaziada? Bom, aí o que acontece? O Zubeldia foi expulso, né? A gente comentou a declaração dele aí, que ele ficou pé da vida, né? Ficou puto com a expulsão e falou que vai continuar sendo de jeito, porque esse é o jeito dele. Acho que ele exagerou também, porque ele vai dar aquele chilico, vai expulsar, ele vai prejudicar o São Paulo, porque ele não vai estar na beira do campo, né? Contra o Cruzeiro domingo, ele não vai estar na beira do campo, porque foi expulso hoje. Só que assim, rapaz, é o jeito dele, não tem o que fazer, velho. Já comentamos muito sobre isso, e é o jeito do cara, ele não vai mudar, tá? Aí, o Ramon Abate Abel, que era o árbitro da partida, olha só a súmula que ele escreveu, abre aspas, para a súmula do Ramon Abate Abel, abre aspas. Após tomar o cartão amarelo, o mesmo bateu palmas de forma irônica, protestando contra a arbitragem. Após ser expulso, o mesmo entrou em campo, indo em minha direção, protestando de forma assintosa contra as minhas decisões, tendo que ser contido por seus atletas.
Após ser contido por seus atletas, o mesmo voltou e pela segunda vez veio em minha direção protestando de forma ostensiva contra a decisão da arbitragem, tendo que ser contido novamente por seus atletas, fecha aspas. Ah, o Ramon Abate-Abel, na moral mesmo, tu já foi na intenção de expulsar, foi muito claro. Sabe por quê? Porque o Zubeldia reclama do não cartão que o árbitro não deu pro Liampo, né? Teve a falta, ele não deu cartão, o Zubeldia ficou puto, reclamou, como sempre faz, aí o Ramon Abate-Abel vai dar o primeiro amarelo. Ele dá o amarelo, em segundo já dá o outro e expulsa o Zubeldia, não deu nem margem, entendeu? Pro cara dar de um cartão pro outro. Ele deu um, depois já deu outro. Ele já foi a intenção de expulsar o Zubeldia. Apesar que o Zubeldia também exagerou, é verdade, tem que ser dito isso aqui também. Entendeu? Apesar que também, né, cara, porra, a gente que tá aqui, fica puto, vendo o lance, tu imagina ele tá na beira do gramado, vendo ali o lance, o árbitro na frente dele, ele vai ficar puto aí. Também tem alguns lances que a gente entende ficar puto, porque, cara, era bizarro, mano, o lance era pra expulsar o cara, dar o amarelo e expulsar ele, entendeu? Tava 0x0 o jogo, São Paulo jogou melhor com os caras no primeiro tempo, e a gente com a mais, em vez de a gente só se defender como aconteceu depois que o cara foi expulso, eles iam só se defender e a gente atacar pra tentar buscar a vitória, né? Evidentemente que com a expulsão do Lianco, mudaria todo o enredo do jogo, cara, é outra partida, velho, né? Tem uma expulsão, é outra partida aí, mas o Ramon Abate-Abel, né, cara, fez essa palhaçada aí, tá? Como eu falei, teve o lance do Caleri também que eu não achei que foi pra expulsão, teve o amarelo bizarro pro Ferrinha, e eu acho que eu nem comentei no pós-jogo ontem sobre os 8 minutos de acréscimo que ele deu no segundo tempo, né? O Atlético pressionando pra fazer o gol, eu não sei onde ele tirou 8 minutos de acréscimo, porque só teve uma parada no segundo tempo, que foi a parada que ele foi no VAR pra expulsar o Caleri, e ele nem demorou muito, ele ficou lá, sei lá, 30 segundos lá na cabine do VAR, irmão, já expulsou o Caleri. Nem ficou muito tempo na cabine analisando o lance. Então, não sei de onde que ele tirou 8 minutos. Mas estava esperando o Galo fazer o gol para acabar o jogo, né? Ele deu 7, depois deu mais um. Aí, é brincadeira, né, cara? Assim, é impressionante o que acontece com a arbitragem. É impressionante, velho. Negócio de maluco que acontece, tá? Enfim, vamos avançando aí, rapaziada. O negócio é o seguinte, ó. Já comentamos sobre o Luiz Gustavo, que a gente não sabe quando ele vai voltar. Pablo Maia fez cirurgia, também é desfalque por um bom tempo, não vai voltar por agora. E o São Paulo tá desde a janela do meio do ano passado tentando contratar o Thiago Mendes, né? Tentou a liberação com o Ryan aí, mas os caras não liberaram ele pro São Paulo. Só que agora ele vai ficar livre no mercado agora na janela do meio do ano, tá? Segundo o Alexander Vieira, o São Paulo tentará viabilizar a chegada de Thiago Mendes em julho. A engenharia financeira seria com o atleta ganhando menos este ano e compensando isso no próximo ano, quando o clube entende estar mais tranquilo para aumentar os seus gastos. O jogador também é monitorado de perto por outras equipes do Brasil, tá? Então, assim, rapaziada, vai falar, pô, Gabriel, de novo esse negócio de Thiago Mendes, cara, assim, como eu falei, o São Paulo tá desde o ano passado tentando contratar ele, tentando a liberação do Arranhã, não conseguiu, então agora que ele vai ficar livre no mercado, após acabar o contrato dele com o Arranhã, era óbvio que o São Paulo vai tentar também trazer ele, né? Porque ele vai ficar livre, você assina só um pré-contrato aí com ele, e se for por agora, né? Nem sei se ele já tá legível aí para poder assinar um pré-contrato, tem que ver os dias, o mês certinho que pode, mas vai ficar livre no meio do ano e o São Paulo vai tentar aí uma engenharia financeira, porque agora o São Paulo tem as travas, não só agora, desde o início do ano tem as travas aí do FDIC, né, em relação à folha salarial, então São Paulo não pode chegar lá e oferecer, irmão, sair oferecendo uma grana gigante pro cara, porque o FDIC não permite. Entendeu? Então você pode tentar conversar com ele aí para ele receber menos agora e no próximo ano, aí sim, aumentar aí, né, os salários do Thiago Mendes, mas está aí novamente a novela de Thiago Mendes. Sabe qual é o bom de tudo isso aqui? De tudo isso? É que essa novela não passa do meio do ano, porque ou ele assina com São Paulo, né? Ou ele assina com São Paulo, ou ele renova com o Arraial, ou ele vai para outro time. Então, na pior hipótese possível, essa novela não passa dessa próxima janela do meio do ano, não passa disso, entendeu? Porque, evidentemente, que ele vai assinar com um novo clube aí, pode ser com São Paulo ou com outro time. Né, rapaziada? Enfim. Agora que não tem Pablo Maia, Luiz Gustavo, seria super útil ter o Thiago Mendes aí. Né? Seria uma dupla de Thiago Mendes e Alisson seria uma ótima dupla de volantes. Entendeu? Mas é só para julho, não é para agora. Até julho tem muito jogo, né? Tem muito jogo que vai decidir a nossa vida nas 3 competições. Na Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro.
mas o São Paulo vai tentar. Aí, foi muito debate também, será que vale a pena trazer? Cara, agora eu acho que vale, né? Até porque ele vai ficar livre, né? Você só assina com ele aí, né? Aceita salário e luvas, e também a posição que tá carente. Então acho que agora sim seria bem útil, mas tem que ser dentro do que o São Paulo pode pagar, né? Dentro do que tiver ali estabelecido na folha e no FDIC, porque não pode passar, né? Extrapolar aí a folha salarial do São Paulo, né? Enfim. O Alisson, tá? Que ontem ele deu uma assistência espetacular pro Lucas Ferreira, mas acabou que o Ferreira acabou perdendo o gol. Ele foi na zona mista depois do jogo e falou o seguinte sobre a não expulsão do Lianco, abre aspas. O Lianco vai para matar a jogada. Se ele fosse expulso, poderia ser um jogo diferente, fecha aspas. Não, Alisson, não poderia ser diferente, seria diferente, né? Porque quando você tira um jogador do jogo, irmão, o jogo muda completamente. Só ver o jogo ontem, quando vê o que foi o jogo até a expulsão do Caleri e o que foi o jogo depois da expulsão do Caleri. Né, irmão? O time que tá com a menos só se defende. Né, irmão? E o que tá com a mais vai só atacar para tentar buscar o gol. Então, se o Lianco fosse expulso no final do primeiro tempo, seria um jogo completamente diferente. Seria o São Paulo atacando o Atlético, tentando ganhar o jogo aí. Rapaziada, é isso. Dá aquela moralzinha, se inscrevendo no canal, deixando seu like. Valeu, tamo junto e saudações tricolores.